Bom dia para você, bom dia, como você está? Espero que você esteja bem nesta manhã de quarta-feira, dia 13 de maio. Hoje eu quero falar sobre planos, planos de esperança e planos de Deus. Desde criança eu tinha certeza que moraria fora do meu país. Tudo o que eu fiz em direção a este sonho, mas confesso que nunca perguntei a Deus quais eram os planos dele para mim. A minha relação com Deus era distante e por isso vivi tomando decisões sozinho. Você pode mudar de país, conquistar, construir, porém se o seu coração não estiver firmado em Deus, sempre vai faltar algo. Os planos que Ele tem para você são maiores do que tudo que você sonhou. Ana Paula Ramos Reis, essa mulher de impacto, traz esta palavra nessa manhã. E por incrível que pareça, eu despertei esta manhã com o louvor. Os planos de Deus são maiores do que os teus. É esse fundo que está tocando. Ninguém pode impedir os planos de Deus na minha e na sua vida. E o Senhor, Ele faz com que as coisas aconteçam em nossas vidas. Nós temos que estar atento aos sinais, estar atento àquilo que Deus quer. Eu quero fazer para você uma pergunta nessa manhã. Qual é a relação que você tem com Deus? Como está a sua relação com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? A gente nutre, a gente cuida dos relacionamentos, das relações que temos com todos à nossa volta. Mas e o relacionamento com o Eterno, com o Criador, com aquele que tudo faz, com aquele que tudo pode, com aquele que te trouxe até onde você está hoje? Como está o teu relacionamento? Eu quero dizer para você que o Senhor, em todo o tempo, Ele tem planos de paz e não de guerra, planos de vida e não de morte, planos de saúde e não de doenças, planos que nos levam para mais perto dEle, planos que nos projetam na sua vontade, planos que nos levam para viver o melhor com Ele e para Ele. Você pode mudar para todos os lados. Você pode estar aqui hoje, amanhã, em outro lugar. Você pode estar aqui hoje, amanhã na Ásia, na Austrália, nos Estados Unidos. Mas se você não tiver Deus no teu coração, no teu propósito, no teu projeto, no teu plano, eles se frustrarão. Você se sentirá frustrado, vazio, sem a presença dele. Porque nós precisamos da presença do Altíssimo, precisamos da presença do Senhor na nossa vida. Porque é essa presença que nos supre, é esta presença que nos nutre, é esta presença que nos faz permanecer firmes, fiéis e caminhando no propósito. Eu quero convidar você nessa manhã. Se você não chamou o eterno Deus para o seu plano, para o seu propósito, se você acha que o plano é só seu, você está enganado. Se você acha que o propósito é só seu, você está enganado. A palavra hoje é plano de esperança, a palavra hoje é plano de salvação, a palavra hoje é: os teus planos não podem se frustrar. Os planos de Deus jamais se frustrarão. É os nossos planos que se frustram, é os nossos projetos que são frustrados. É aquilo que nós queremos que é frustrado. Aquilo que é de Deus não é frustrado. Aquilo que é de Deus acontece, aquilo que é de Deus prevalece. Então eu quero trazer uma dica para ti nessa manhã. Se é de Deus, prevalece. Se não é de Deus, vai ser frustrado, vai dar errado, não vai acontecer. E isso são planos de esperança.
mesmo para aquilo que não acontece, mesmo para aquilo que não nós ansiamos. E por quê? Porque o Senhor sabe que lá na frente o que nós não sabemos. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele conhece todas as coisas. Então ele sabe o caminho que você vai percorrer em vão. Ele sabe o caminho que você vai percorrer inutilmente. Então ele frustra. Ele permite a frustração para ver também um crescimento em nós, para ver também uma cura dentro de nós. Não é somente o plano da riqueza, o plano dos bens, o plano das coisas materiais, o plano da conquista, mas é o plano do ser interior, o plano de ser curado, o plano de ser restaurado. E é esse o plano principal que Deus tem para você. A restauração do seu sentimento, a restauração da tua alma, a restauração do teu ser, a restauração daquilo que você precisa. Então, nessa manhã eu quero dizer para ti, os planos de Deus não se frustrarão. Deus tem um plano contigo. Ele te chamou, aleluia, desde o ventre da sua mãe. Ele te escolheu, ele te remiu, ele te ungiu, ele te enviou. Mas no meio do percalço, no meio do caminho, você desviou. Então, nessa manhã, corre para os braços dele. Nessa manhã, corre para abraçá-lo novamente. Corre para ser restaurado. Corre para voltar a este relacionamento. Aleluia. Corre, porque os planos de esperança estão à porta, disponível. Josué capítulo 15, versículo 18 vai dizer assim. Oh glória. Versículo 16. E disse Calebe, ao que ferir a Kiriat-Seter e capturar, eu lhe darei a Axa, minha filha, por mulher. E Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou a cidade. E Calebe lhe deu a Axa, sua filha, por mulher. E aconteceu que, como já partiria com ele, ela o persuadiu que pedisse a seu pai um campo. E ela mesmo se apeou do jumento. Pelo que perguntou-lhe a Calebe, o que queres? E ela respondeu, dá-me uma bênção, já que me deste terra seca, dá-me também mananciais de água. E ele lhe deu os mananciais de cima e os mananciais de baixo. Gente, essa história ela é fantástica. Eu já tive o prazer de ministrar essa história. A história a qual Calebe herda a sua herança e a história a qual Calebe herda uma terra que tem inimigo. E nessa terra que tem inimigo, ele coloca a sua filha a prêmio. E diz, quem conquistar essa terra, eu darei a terra e também a minha filha, que se chama Axa, que quer dizer adornada, rompendo véus. Esta filha era a preciosa de Calebe, era a única que ele tinha. Porém, também tinha ali uma terra onde tinha inimigos. E ele, para a filha dele, ele queria um homem valente, um homem de coragem e um homem de iniciativa. Então ele pega e coloca esta proposta. E quem vai lutar contra o povo de Kiriat nada mais é do que o seu próprio sobrinho Otiniel. E Otiniel vence. E Otiniel então toma a filha de Calebe por esposa. E ali naquele mesmo momento, Calebe dá as terras ao rapaz e à moça. Só que quando eles ganham a terra, o rapaz percebe que a terra é seca. A terra não tem água. Então ele persuade a sua esposa a pedir a seu pai mananciais de água. Então ela desce do seu jumento, diz aqui a palavra. Ela vai até seu pai e disse, me deste terra, mas me deste terra seca. O que farei eu com terra seca? Eu pergunto para ti nessa manhã, o que você faria com terra seca? O que ela tem que fazer nesse momento? É clamar ao pai, pedir ao pai, ir até o pai e pedir o que ela precisa. Eu quero convidar você a ir ao pai nessa manhã. Eu quero convidar você a ir até o pai nessa manhã e pedir a ele o que você precisa. Porque o teu Pai Celestial, ele tem mananciais para dar. Ele tem fontes de água para te oferecer. E estas águas são como rios que fluirão de dentro de ti, que jamais se secarão. E então ela pede. E ele não deu só os mananciais de baixo. Ele deu os mananciais de cima e os de baixo. E eu quero
trazer uma palavra bem simples, mas bem profunda para você nessa manhã. Quando a gente vai ao Pai, quando a gente vai ao dono do manancial, a gente recebe não só as de baixo, mas também os mananciais de cima. O que isso está trazendo para mim e para você nessa manhã? Que quando nós vamos ao Eterno, que quando nós vamos ao Criador, que quando nós vamos ao Deus Todo-Poderoso, aquele que criou, aquele que salva, aquele que redimiu, aquele que está disponível para você nessa manhã. Quando nós vamos até Ele, quando nós retornamos o nosso relacionamento com Ele e pedimos água, ela simplesmente pediu água. Ela simplesmente pediu água para regar a terra seca que ela tinha herdado. Porque o nosso corpo, a nossa vida sem Deus é como terra seca. A nossa vida sem a presença do Senhor, ela é como terra seca. Não flui, não há prosperidade, não há fruto. Não adianta de nada você ter tudo. Se não tiver Deus, é terra seca. Se não tiver a presença do Senhor, é terra seca. São terras como essas que a Axa ganhou do pai. São terras infrutíferas. Ganhou um lindo presente. Ganhou lindas coisas. Possui grandes carros, grandes casas, grandes propriedades. Mas são terra seca. Não produzem. Somos assim nós, sem a presença de Deus. Somos assim nós, sem a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Então, desde o princípio dessa palavra, o plano de Deus para mim e para você, o plano de Deus que não se frustra é ter a presença de Deus em nossas vidas. Então, eu convido você nessa manhã a voltar ao relacionamento, a voltar a buscar esta presença. Vai pedir ao Pai água. Aleluia! E quando ela pede água, diz a palavra do Senhor, que Caleb dá a ela os mananciais de baixo como os mananciais de cima. O que significa isso? Significa que a terra seria regada de baixo para cima e de cima para baixo. A terra seria produtiva. Por quê? Porque recebeu os mananciais. Recebeu o que precisava para que a terra seja produtiva. Axa recebe mais do que ela pediu. Porque a palavra do Senhor vai nos ensinar que sempre quando nós pedimos, o Senhor nos dá mais. Se um filho pedir pão, por acaso o Senhor lhe dará pedra? Disse Jesus. Então, se um filho está pedindo algo, por acaso o Senhor não dará aquilo que ele precisa e ainda mais? Quero dizer para você nessa manhã, se você não está recebendo aquilo que você está pedindo, primeiro, não são os planos de Deus para a tua vida. Segundo, pode ser que você esteja pedindo mal. Porque tudo aquilo que pedimos ao Senhor deve ser para um contexto de grandeza. Não simplesmente para o nosso bem-estar, para o nosso egoísmo, para aquilo que nós queremos, mas sim para o bem-estar daqueles que estão à nossa volta. Então, nessa manhã, esta palavra traz ao nosso coração o poder de Deus sobre as nossas vidas, os planos de Deus. Aquilo que o Senhor não permite ser frustrado na nossa vida é o plano que vem dele. Os mananciais dele estão disponíveis. Basta você ir até ele e pedir, mas tem que ir ao Pai. Tem algo aqui muito importante, ela desceu do jumento, ela desceu da onde ela estava. Ela desceu da montaria, ela desceu do pedestal, ela desceu daquele lugar que ela estava para ir ao Pai. Muitas vezes é necessário descermos da onde estamos achando que estamos, sobre uma agulha. Estamos no lugar alto. Então desce nessa manhã, pede ao Pai. Desce daquilo que você está seguindo sem a permissão do Pai. Pede ao Pai que Ele te dá. Ele te dá água de cima e água de baixo. E isso significa prosperidade do céu e prosperidade da terra. Que Deus abençoe você. Até amanhã, em nome de Jesus.